O que esperar de um garoto de 16 anos? Bom, na maioria dos casos não esperamos muito. Por isso, geralmente contamos histórias assim, retornando ao passado, para explicar o porquê de alguém que mudou a forma da humanidade viver, em especial se locomover, começou sua marcante trajetória aos 16 anos. Em 1879, um garoto de 16 anos saiu da fazenda do seu pai após uma tragédia. Foi para Detroit para revolucionar a maneira como se faz carros. Seu nome? Henry Ford. Hoje contaremos a história de como a Ford popularizou os carros e mudou a forma de como as indústrias produziam as coisas. Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. Para você isso é de graça, mas ajuda muito o canal fazendo isso. Henry Ford nasceu em 1863, próximo a Detroit, na fazenda de seu pai. Seu pai era fazendeiro e nessa fazenda ele foi criado. Cresceu em meio às máquinas da fazenda, nada muito sofisticado, vale ressaltar. Ele era o filho mais velho do casal. Seu pai, William Ford, esperava que Henry assumisse os negócios da família. Porém, Henry não gostava muito dos trabalhos na fazenda. Trabalhar na fazenda naquela época era um serviço pesado e ele começou a se interessar por mecânica. Além disso, ele também não gostava de ir para a escola e só estudou até a 8ª série. Quando tinha 12 anos, seu pai lhe deu um relógio e, como era curioso, logo aprendeu a desmontar e montar o aparelho em minutos. Passou a exercer suas habilidades com os relógios dos vizinhos e amigos, e isso lhe deu um certo reconhecimento local. Aos 13 anos, numa viagem escolar, Henry se deparou pela primeira vez com uma locomotiva a vapor. Isso o marcou profundamente, a ponto de criar uma certa obsessão com a mecânica, sendo esse seu principal hobby. Aos 15 anos, ele construiu seu primeiro motor a vapor, até que um evento inesperado mudaria a sua vida para sempre. Sua mãe havia adoecido e essa enfermidade levou ao seu falecimento. Essa tragédia em sua vida o fez dar um passo decisivo. Henry amava profundamente a sua mãe, e esse episódio o deixou devastado. Ele chegou a dizer posteriormente a seu pai: "Eu nunca tive qualquer amor especial pela fazenda. Era a mãe na fazenda que eu amava." Quando completou 16 anos, a contragosto do pai, Henry decidiu seguir seu próprio caminho e saiu da fazenda do seu pai rumo a Detroit. Vale lembrar que na época Detroit estava em pleno desenvolvimento devido à introdução do motor a vapor. Chegando em Detroit, ele conseguiu um trabalho na Michigan Car Company, porém esse emprego durou apenas 6 dias e ele foi demitido. Seu próximo trabalho foi na James Flowers Brothers, onde se empregou como aprendiz a $2,60 por semana. Como o salário era baixo para pagar aluguel e sobreviver, ele precisava de outro trabalho. Numa joalheria, ele conseguiu outro trabalho, limpar e reparar relógios, algo que ele já havia feito anos antes. Nesse trabalho de 6 horas por dia, ele recebia $3 por semana. Depois de 3 anos em Detroit, ele decide voltar para a fazenda do pai, mesmo detestando o trabalho na fazenda. Nessa época, seu pai já havia adquirido uma máquina a vapor para os trabalhos da fazenda, para a sorte de Henry, podemos dizer, porque esse passou a ser o seu foco de trabalho. Seu pai passou a lhe pagar $3 por semana para operar a máquina, e novamente a sua fama nas redondezas cresceu a ponto de chegar na Westinghouse Company em Nova York, que o contratou para consertar motores de trator por todo o sul do estado de Michigan. Em 1885 conheceu Jenny Bryant e posteriormente veio a casar-se com ela em 11 de abril de 1888. Em 1890, Henry Ford foi trabalhar como engenheiro maquinista na Edison Illuminating Company de Detroit, do famoso inventor Thomas Edison. A empresa de Edison fornecia energia para cerca de 1.000 casas na época e utilizava um motor a vapor para gerar a energia. Logo, Ford estava apto para o trabalho. Após 3 anos, foi promovido a engenheiro-chefe, com um salário de $100 por semana. Nesse ano, ele também teve seu filho, Edsel Ford. Nesse estágio da vida, ele passa a ter algo que não tinha antes: tempo e dinheiro. Agora, com recursos e tempo, Ford começou a se dedicar mais a sério nas suas experiências pessoais e mais especificamente nos motores a gasolina, motor que havia conhecido em 1891 numa revista inglesa.
Na época, era um motor pouco difundido, havia em maior quantidade na Alemanha, mas ainda assim em pequenas quantidades. Algo positivo desses motores era que não precisava de 30 minutos para dar a partida, ou seja, era um motor otimizado do ponto de vista de uso. Imagine só quanto tempo seria gasto em 10 anos perdendo 30 minutos por dia para dar a partida num motor. Esse motor era novidade, especialmente na América. Dessa experiência, em junho de 1896, Henry Ford conseguiu concluir seu projeto, o qual chamou de quadriciclo. O carro superaquecia depois de um tempo rodando, mas apesar dos problemas, o projeto foi bem sucedido. Depois de algumas melhorias, como um sistema de refrigeração, o carro estava apto para ser vendido no mercado a um preço de $200. O próximo projeto de Ford era criar um carro maior, mais resistente e consequentemente mais pesado que o primeiro, e ele teve êxito novamente. Ford chamou um madeireiro rico para fazer um test drive no carro, seu nome era William Murphy, que logo após quis fazer parte dos negócios e se tornou seu sócio. O próximo passo foi criar uma empresa para vender os carros. Ele criou a Detroit Automobile Company em 1899, porém a empresa não foi bem sucedida e faliu. 2 anos mais tarde foi a vez de abrir outra empresa, a Henry Ford Company. Teve divergências entre os investidores e algumas dificuldades com logística, além do gosto de Ford por carros de corrida, o que contrariava os investidores que queriam carros de passeio. Logo, Henry Ford foi posto para fora do negócio e chamaram outro Henry, dessa vez Henry Leland, para seguir com o negócio. Após remodelar a fábrica, ela se tornaria posteriormente o que conhecemos como Cadillac Motor Company. Ford foi demitido da empreitada. Com menos pressão e se voltando para um interesse pessoal, carros de corrida, esporte que se tornava bastante popular na época, ele decide entrar nesse mercado para mostrar a superioridade do seu carro. O novo carro de Ford foi um sucesso, com 80 cavalos de potência, dirigido por Barney Oldfield. Esse é o tipo de repercussão que investidores gostam e novamente ele tinha credibilidade para um novo negócio. Seu novo negócio, o terceiro, veio do aporte de 11 investidores. Entre eles havia um minerador rico chamado Alexander Malcolmson. Inicialmente a nova empresa se chamava Ford Malcolmson Limitada. Posteriormente, em 1902, o nome foi mudado para Ford Motor Company. A empresa tinha um grande desafio pela frente. Na época, fazer um carro era extremamente complicado. Era necessário ter os melhores engenheiros trabalhando em projetos que demoravam para sair do papel. Tudo isso tornava o produto final muito caro, daí o motivo só dos muito ricos poderem comprar, ou então era feito para corrida, pois havia um mercado para isso. O grande desafio da empresa era tornar o carro, que era um instrumento para poucos, em um produto que chegasse nas mãos da maior quantidade de pessoas possível. Logo, baixar os custos era necessário. Tudo isso culminou no modelo A, que foi melhorado até chegar no modelo T. Se há uma coisa que Ford aprendeu com seus negócios anteriores, foi a importância da logística. Diferentes peças vindo de diferentes lugares faziam a produção de carros parar. Logo, um distribuidor centralizado, ao menos na época, ajudaria muito nesse processo. Em 1909, durante uma viagem a Chicago, ele visitou um matadouro e ali notou algo que mudaria toda a maneira de se produzir as coisas, não somente carros. Ele não foi o inventor desse modelo de produção, mas certamente foi quem introduziu com grande sucesso e em larga escala o método. Lá ele viu que os trabalhadores cortavam as carnes em estações de trabalho específicas. As carnes iam passando por uma esteira. Percebendo a eficiência do método, ele teria outro grande desafio. Uma coisa é cortar carne, outra é fazer carros. Por isso, para utilizar esse conceito de linha de produção, era necessário adaptá-lo e principalmente aprimorá-lo. Na época era construído um carro por vez, e isso tornava o processo lento. Só que para utilizar esse novo conceito, ele precisava de espaço, muito espaço. Por isso ele fez um novo investimento. Após levantar o capital, ele construiu uma nova fábrica onde foram contratados 300 funcionários. Inicialmente ele aumentou a produção 5 vezes. Evidentemente, como estava em seu início, esse processo seria aperfeiçoado múltiplas vezes ao longo dos anos. Após diversos aperfeiçoamentos, inclusive de material, finalmente ele lançou um dos modelos mais icônicos e mais vendidos, o modelo T.
Foi lançado a um preço de $850. Apesar de relativamente caro na época, a Ford recebeu 1.000 pedidos desse modelo. Com tantos pedidos, logo Ford entendeu que era necessário aprimorar ainda mais seu modelo de linha de produção, para assim atender a demanda crescente. Em 1910, ele constrói uma nova fábrica para aprimorar ainda mais o seu modelo de linha de produção. O novo local escolhido foi Highland Park, Michigan, onde também, vale destacar, foram realizados vários testes para aprimorar o modelo. Nessa fase, apesar de rústica, a linha de produção de carros já tem contornos semelhantes ao que vemos hoje. O aperfeiçoamento foi tamanho que um carro que anteriormente demorava 12 horas para ser montado, teve esse tempo reduzido para 90 minutos. O sucesso da linha de produção foi tamanho que em 1914 a Ford produziu mais de 300.000 veículos. É um número tão expressivo que o total produzido por todos os fabricantes nesse ano não chegava a esses 300.000. Nessa época, quase metade dos veículos do planeta eram Ford. Uma curiosidade inerente a esse modelo de negócio é que quanto mais você produz algo e consequentemente vende, mais barato ele fica de se produzir. Logo, o carro que era vendido a $850 baixou para menos de $400. Isso permitiu que pessoas com poder aquisitivo menor pudessem comprar o modelo T. Isso só ajudou na popularidade da marca, tornando a marca Ford muito popular. Mas, no mundo dos negócios, as coisas mudam muito rápido. Um dos primeiros problemas enfrentados pela Ford foi oriundo justamente do seu modelo de produção. Quem trabalha ou já trabalhou numa fábrica sabe que a pessoa faz exatamente aquela mesma coisa o tempo todo. Isso acaba tornando todo o processo extremamente monótono, quase sem curva de aprendizado. Além disso, as condições de trabalho eram difíceis. Os trabalhadores enfrentavam longas horas de trabalho, baixos salários e ambientes perigosos e insalubres. Em 1913, a fábrica de Highland Park foi palco de um dos maiores conflitos trabalhistas da história dos Estados Unidos, conhecido como a Greve do Fordismo. Os trabalhadores iniciaram uma greve por melhores condições de trabalho e salários mais altos. A empresa respondeu contratando espiões para vigiar e intimidar os grevistas. A greve atraiu a atenção da imprensa e do público em geral, e a Ford acabou cedendo às demandas dos trabalhadores, aumentando os salários e melhorando as condições de trabalho. Ainda assim, a Ford enfrentava altas taxas de rotatividade. Funcionários deixavam seus empregos após alguns meses ou semanas. Isso ocorria em parte por falta de benefícios e estabilidade no emprego. A introdução da linha de montagem móvel e outras inovações de produção levaram a uma significativa redução do tempo necessário para construir um carro e resultou em um aumento de produção e lucratividade. Com isso, a Ford decidiu aumentar os salários para incentivar os trabalhadores a permanecerem na empresa e reduzir a rotatividade. Em 1914, a Ford anunciou que iria dobrar os salários de seus funcionários para $5 por dia, uma quantia significativa na época. A empresa também reduziu as horas de trabalho diárias de 9 para 8 horas. Para os especialistas e concorrentes na época, isso levaria à falência. Porém, além disso não acontecer, forçou seus concorrentes também a fazerem o mesmo. Em decorrência disso, muitos trabalhadores passaram a querer trabalhar na Ford e muitas pessoas iam até Michigan para tentar trabalhar na empresa. Em 1919, Ford finalmente comprou a parte dos outros investidores, por estar cansado da interferência dos outros em seus negócios. Ford tinha uma característica que pode ajudar ou atrapalhar muito. Ele era teimoso. Essa teimosia o fez continuar com a venda do modelo T por mais tempo que deveria. E depois de não ouvir os conselhos nem mesmo do seu filho, começou a ver o modelo T ter um declínio nas vendas. Não podendo mais ignorar os números, encerrou a produção desse icônico carro em 1927. Outros problemas vieram na jornada da empresa, como a Grande Depressão dos anos 30, em que Ford teve que demitir funcionários para se manter competitivo. Um duro golpe ainda o aguardava. Seu filho Edsel morreu de câncer no estômago em 1943. O neto de Henry, o Henry Ford II, assumiu os negócios 2 anos depois. Henry Ford se aposentou rico, reconhecido e tendo feito uma das maiores montadoras de carro até os dias de hoje. Henry Ford morreu em 7 de abril de 1947, aos 84 anos de idade.
mas seu legado permanece vivo e empregando milhares de pessoas até os dias de hoje. Embora a Ford tenha encerrado as suas atividades de montagem de veículos no Brasil, ainda é muito popular no país. E você, já foi proprietário de um veículo da Ford? Qual foi o modelo? Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Deixei aqui mais 2 vídeos interessantes. Te vejo lá daqui a pouco.